Demora um pouquinho. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este webinar. Um webinar que traz um conceito muito importante para a identificação de problemas, principalmente os problemas de aquecimento, né? A galera está chegando e eu já quero pedir para quem já está se apresentando, dando boa noite, fazer que nem o Sérgio, que nem o Albeli, ele já se identificando de onde vem. Então, o Albeli de Curitiba, o Sérgio de Sorocaba, a galera está chegando. Então, já vai colocando aí onde vocês estão nos assistindo, para que a gente possa identificar aí pelo Brasil quem é que está participando conosco hoje, ok? Eu sei que o professor Augusto Fialho está lá no Rio Grande do Norte, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e os alunos dele estão assistindo. Aí um alô para essa galera aí. Em setembro nós estamos aí no Rio Grande do Norte, aí no Instituto Federal. Quero encontrar com todos vocês aí, vai ser muito legal, se Deus quiser, ok? Só para a gente, antes de eu passar a bola para o Tácito, que já está ali a postos, algumas regras importantes para a gente manter esse webinar bem saudável. Esse espaço que vocês estão escrevendo aqui do lado, ele serve para... ali o professor Augusto e a turma concluinte da Eletrotécnica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Campus Central. Legal, Augusto, prazer em falar contigo aí via webinar, mas muito obrigado aí pela oportunidade. Esse espaço que vocês estão usando é para se apresentar, para conversar com a gente, e para fazer as perguntas, mas vamos deixar as perguntas para o final, para que o Tácito possa desenvolver a apresentação dele. Se houver algum problema, algum falha aí na imagem, no som, podem usar o espaço para falar comigo. Eu vou estar online também, o Tácito vai levar a apresentação, eu vou estar monitorando aqui o chat, então fiquem tranquilos que a gente vai poder atender vocês da melhor maneira possível. 2 pontos importantes, quando eventualmente a apresentação falha, é lógico, nós estamos falando de vários locais aí, com vários tipos de internet, e às vezes a sua internet dá uma falhada, às vezes a nossa, tá? Mas é normal, isso vai voltar. O que a gente diz é o seguinte: faz um refresh aí na sua tela, dá um reiniciar, ou saia e entra de novo, que é possível que resolva o problema, tá? Então, essa é uma dica importante, porque sempre acaba acontecendo nos eventos em geral, tá? O terceiro ponto que é importante: não utilizem para ofender ninguém, nem para falar de política, nem de time de futebol, por favor, e também nem para fazer propaganda, tá? Nós estamos hoje aqui apresentando um conceito bem legal, mas para fazer as propagandas aí, deixa para uma outra hora, a gente vai abrir o espaço numa outra hora, ok? Então, legal, Hélio de Rio Grande do Norte, tem aqui o Jorge de Roraima, a cidade é Pimenta Bueno, nem sabia que existia Jorge Pimenta Bueno em Roraima. Seja bem-vindo ao nosso webinar de hoje. Hoje o webinar é com a Lambda Consultoria. A Lambda Consultoria é uma empresa que atende no Brasil, uma empresa que presta serviços na área de segurança com eletricidade, né? E hoje a gente traz um parceiro muito importante, a Grace Engineered Products, que é uma empresa americana que tem uma série de produtos que tem um conceito importante, é manter o profissional longe da eletricidade. Eu estou com o Tácito está direto dos Estados Unidos, direto de Davenport, em Iowa. Ele fala português porque é brasileiro, tá? Então, essa é a vantagem, apesar de estar lá há algum tempo. De vez em quando ele vai falhar algumas frases aí, mas vai falar em português conosco. A Grace é um parceiro aí da Lambda já desde o ano passado e traz vários conceitos muito legais. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais e conduzir esse bate-papo. Eu espero que dê tudo certo aí na transição dos slides, tá? Um bom webinar para nós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E vamos em frente aí. Tomara que a gente não tenha que chamar o suporte técnico aqui. Acho que a gente vai dar um pouquinho, mais 1 minuto aqui para esperar todo o pessoal entrar aqui na sala antes da gente começar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Tácito Loschiavo, eu sou gerente de vendas da América Latina
aqui na Grace. Como o Edson havia falado, a gente começou essa parceria com a Lambda tem 1 ano. A Grace chegou no Brasil tem mais ou menos 3 anos. E a gente vem tentando criar esse conceito de segurança elétrica. A gente já tem um conhecimento que há algumas regras como a NR10, enfim, mas que não tem muita atenção, né? A NR10 está aí, mas muitas fábricas, muitas plantas e muitas instalações não cumprem com essa norma, e é isso que a gente vem fazendo, tentando fazer esse levantamento de que a segurança elétrica é uma coisa importante e é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Só comentando uma coisa importante, né? Eu tenho usado nos seminários que a Bracopel realiza, eu tenho levado essa informação, e você colocou nos slides que um não cumprimento da OSHA nos Estados Unidos, ele pode sofrer uma multa aí em torno de $500 mil, né? Um comentário triste, mas recentemente eu até estou para escrever um artigo sobre isso. Esses dias eu vi aí uma finalização de uma indenização de um rapaz que morreu eletrocutado na Arena Pantanal, que foi durante a construção da Copa do Mundo, e a indenização foi absurdamente de $200 mil, ou seja, é nada, dá menos do que $70 mil, né, $60 mil mais ou menos, em relação ao não cumprimento de $500 mil. Então, aqui o cara morreu, foi eletrocutado por uma série de circunstâncias. Sim, a multa de $500 mil seria se o cara não tiver um cumprimento com essa norma, né? Pois é só o cumprimento. Se acontecer do cara morrer e eletrocutado numa instalação, o custo para uma empresa aqui nos Estados Unidos é de $6 a $8 milhões. Indenização, custo de hospital, custo de processo e tudo mais. Pois é, então, é justamente isso que eu quis citar, porque a gente precisa valorizar mais a vida, né? E aí, valorizando a vida, nós temos conceitos aí extremamente importantes que vão ajudar a minimizar esses efeitos. Mas eu queria só citar isso porque me chamou muita atenção, né? Pegando os números que a gente fala, e o cara me dá uma indenização. E a indenização, na verdade, começou a ser discutida em $2 milhões. Só Sim. que a primeira, a segunda, a terceira discussão, a terceira. Exatamente o que você fez aqui, ó. É aquele jeitinho brasileiro. Exatamente. Exatamente. Isso faz parte da briga. Mas vamos lá. Eu acho que nós já temos uma galera chegando aí, a turma já foi se apresentando. E agora a gente sabe que a galera vai entrando aí, tá? Fora o INFE. Sei lá, meu caro de opressor aí, por favor, se você entrou aqui para fazer alguma brincadeira, esse não é um fórum, esse é um fórum técnico que a gente está discutindo informações técnicas, tá? Então, por favor, sem propagandas políticas, sem discussões políticas, nem somente discussões técnicas aqui na área de segurança e conectividade, ok? Tácito, meu caro, vai embora. Vamos nessa. Bom, vamos começar então. Como o Edson havia falado, apagou. Estou aqui na empresa ainda, de vez em quando não tem movimento, a luz apaga. Estou aqui nos Estados Unidos, minha cabeça ainda pensando em inglês, se eu travar, peço um pouco de paciência aí para o pessoal, mas vamos lá então, vamos pegar a apresentação. Vamos lá, clica aí, eu vou te orientar se está tudo ok. Me dá um ok aqui pelo áudio, que eu não vou... Ele sai, deve voltar agora. Vamos lá. Demorando. O pessoal está me ouvindo? Está ouvindo o Tácito? Escrevam aqui no chat para a gente não deu certo a primeira, Tácito. Não deu certo ainda. Toda hora que eu começo a apresentação, o Google Chrome ele fecha. Marquinhos. Uma hora a gente vai conseguir.
Vai. Aquela hora deu certo, né? Alguma coisa. Vamos ver aqui. A gente estava testando antes de começar, tá, pessoal? Só para vocês saberem aí. A gente fez uns testes e deu 2, 3 erros e depois deu certo. Mas agora estamos tentando aí. Pouca memória é bom, Gustavo. Jesus, não está conseguindo abrir a apresentação. Você não está conseguindo abrir a apresentação. Vou tentar. Legal, Marcelo. O José está ouvindo. Legal, pessoal, tenha sempre paciência. Eu acho que eu comentei com vocês, para quem me acompanha em outros webinários aí, a gente. Caramba, mano. Toda hora que eu abro a apresentação, o Google Chrome fecha. Mas que coisa, deu certo aquela hora. A gente já tinha testado, mas vamos tentar aqui outra vez. Você desligou aquela hora a câmera antes de passar para a apresentação, né? Por isso que eu não estou nem ligando a câmera agora. Vamos ver aqui. Uhum. Vou reabrir a apresentação. Vamos lá. Paciência, pessoal, porque as coisas vão chegar lá. Ctrl Alt Del é bom, Gustavo. Sacanagem, meu cara. Vamos ver aqui, vamos lá. Mais uma vez. Vamos tentar. Deixa eu selecionar aqui agora. Vamos ver, agora acho que vai dar. Opa. Yes, agora deu certo. Deu certo? Deu certo. Só a galera aí tá. O José tá. Acontece nos Estados Unidos? Acontece também, mas o problema tá no sistema, tá? O Webinar Jam, esse é o problema. O problema tá no Webinar Jam. Exatamente. Mas vai fundo. Agora já tá a tela legal. Eu vou desligar minha câmera aqui para não atrapalhar, tá? Manda bala. Tá, bom. Como o Edson havia falado, a Grace está focada na parte de segurança elétrica. A ideia da Grace é manter a porta de painéis de instalações elétricas fechado. Assim você deixa o trabalhador seguro e o equipamento seguro. A gente acabou de lançar esse produto que chama Hotspot Monitor faz 2 meses e seria para praticamente você ter um monitoramento contínuo de temperaturas de barramento, né? Eu gosto de começar a apresentação falando um pouco sobre o aquecimento de barramentos e como eles são causados, né? Quando você tem instalações em plantas, subestações, você está sobrecarga, você está puxando muita corrente, os parafusos, o barramento ele dilata e quando ele esfria ele contrai. E quando isso acontece, os parafusos eles começam a soltar e ao passar do tempo eles começam a aquecer porque eles não estão bem, não estão no torque devido de como deveria estar. Isso cria o aquecimento de barramento. Outros também que seriam conexões de parafusos soltos, como algumas instalações são feitas em campo, alguém esqueceu de torquear o parafuso de uma maneira correta, isso cria sobreaquecimento, sobrecargas, que nem eu falei, você pode estar sobre um mês que está produzindo muito produto e com isso o equipamento ele sobreaquece, também circuitos sobrecarregados e desgaste mecânico, quando você tem alguns equipamentos que estão sobre vibração, eles começam a esquentar ao passar do tempo com essa rigidez entre um metal e outro. Eu gosto de pôr também aqui nessa apresentação o custo médio de uma inatividade. A gente tem plantas que subestação explodiu por um problema de sobreaquecimento e com isso houve parada numa fábrica
E muita gente não pensa sobre isso. Uma média de uma perda de uma média de perda de uma fábrica normalmente é de $2.000 por minuto quando você não está fabricando. E quando você começa a ir para essas áreas mais críticas, como fabricantes de automóveis, de pneu, como a Firestone, esse custo chega até 20, 30 mil dólares um minuto. Então, por isso que muita planta, muita fábrica, eles têm um procedimento que se chama hoje em dia a termografia. A termografia ela é feita através de uma janela de inspeção, né? Ou ela é feita com a porta aberta. Para você ter uma leitura de uma termografia bem feita, você tem que estar com o painel ligado, né? E principalmente quando você está nessa parte de subestações, você está lidando com alta tensão, você está lidando... Então, para um trabalhador, isso é muito perigoso. Quando você está enviando alguém para fazer essa termografia nesse tipo de equipamento, é muito perigoso. E vocês não estão... Está me escutando? Estou te ouvindo. Só o seguinte, na verdade, eu não sei porquê, a tua apresentação está aparecendo só a parte de cima, até a metade, um pouquinho mais da metade. Ela está cortando alguma coisa. Eu não sei se é a resolução da sua tela ou... eu não sei o que está acontecendo aí. Obrigado por me avisar. Não, é que eu estou vendo aqui, mas enquanto você estava só falando só estava fazendo os tópicos, tudo bem, mas o desenho é importante para o pessoal entender. Então, se você conseguir aí, de repente, voltar... Né, eu fizer... deixa eu ver, dá um minuto aqui, deixa eu ver se eu... Tranquilo. E se eu botar a apresentação, ao invés de modo de apresentação, eu colocar ela... Eu acho que de repente ele fica melhor, modo, se não tiver jeito. Mas mesmo assim, na verdade, mesmo assim não está aparecendo a parte de baixo, estranho isso. Eu acabei de ver aqui, deixa eu ver se eu... Por que não está aparecendo a tela inteira? Engraçado isso. Problemas técnicos aqui, pessoal. Sim, normal. Deixa eu ver aqui. O pessoal está dizendo que a lateral direita da apresentação também está cortada. Agora eu estou conseguindo ver aqui. Uhum. Alguma coisa aí tá... Bom, é bom que dá para consertar. Vamos tentar consertar isso. Até porque, pessoal, o que ele estava mostrando é um diagrama muito importante que vai mostrar aí a aplicação. Ainda não. Estranho. A última vez deu certinho. Deixa eu ver aqui, me dá. Vamos lá. Estamos aí tentando. Gente. Quando a gente faz a apresentação, Edson, você estava conseguindo ver a apresentação inteira? Eu não tinha reparado, né? Porque a gente só passou um ou dois, mas eu não tinha percebido. Se estava com o slide inteiro. Eu não sei que coisa. Tá ficando complicado. Eu sei, me dá um minuto. Sim, tranquilo, sem problema. O pessoal aqui já... O Antônio está dizendo aqui, acho que ele deve diminuir o zoom ou tirar full screen. Mas o interessante é que não está aparecendo a tela toda dele. Vocês percebem que a tela inteira não está aparecendo, né? Ele está reiniciando, provavelmente. Algum problema aconteceu, né? Então, José, na verdade, ali tem um diagrama, tem um desenho de uma subestação, né? E como o Hotspot Monitor, ele pode influenciar ali. Então, ele tem todos os pontos onde você vai monitorar e vai trazer ele. Então, é importante a gente
se ele conseguir trabalhar com isso, a gente vai dar certo, vai ficar bem legal. Tá? Eu estou imaginando que ele está reiniciando ali o sistema para ver se ele se vai dar certo agora. Né? O pessoal, Antônio cortado ao meio, não veio a Érica, legal. Tá voltando aí, vamos ver se a gente consegue agora inserir ele corretamente. Tá? Desculpa, pessoal, tô com uma tossezinha aí. Garganta tá começando a falhar. Ainda tá estranho, Tácito. Fala, Vinícius. Estamos de volta aí. Estamos tentando acertar um probleminha aí de resolução de slide. Sei que chegou agora ou está chegando, tá, pessoal? Só teve um probleminha da resolução, o slide que está aparecendo só pela metade. Então, a gente está tentando corrigir aí, o Tácito está negociando aí para ver se a gente consegue, tá correndo lá para se ajustar. Incompatibilidades de sistema, cara. Então, fique tranquilo que uma hora a gente ajusta. Ou a gente vai fazer funcionar de algum jeito. É que eu não tenho aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo achar a apresentação aqui. O Sérgio me passou, mas não estava. Não consegui. Qual o tempo de duração, Jonathan? Aproximadamente 1 hora, tá? Então, a gente está tentando aqui. Tácito agora tem 2 Tácitos. Jonathan. Agora tem 2 Tácitos aqui. Ó. Pessoal, peça paciência que eu estou tentando aqui de tudo. Bora. A galera aqui já está de boa aqui. Tem uma turminha aqui que já está acostumada com os problemas que andam acontecendo aqui. Tá? Não é não, Vinícius. O webinar adiante está deixando a gente doido cada vez mais, cara. Você que... pra você ter uma ideia, eu estava fazendo um webinar outro dia aqui, aí, de repente, simplesmente ele travou. Eu comecei a receber mensagem no meu celular do galera, tá dizendo, não está vendo nada, não está vendo nada. Eu tive que sair e reiniciar meu computador, para você ter noção, tá? Então, esse webinar adianta deixando a gente doidinho ultimamente, tá? Até meia-noite tá bom, Zé Carlos? Opa, simbora, cara. Vamos nessa que até meia-noite é dia ainda. Se passar da meia-noite, a gente estende o webinar para amanhã. Sem problema nenhum. Não temos problema. O importante é a informação, tá? Porque você vai falando um pouco sobre o assunto. Uma ideia, Sérgio. Eu estou comentando aqui com os slides fica muito mais fácil, né? E eu não queria matar esse tema. Mas até é importante, né? O Tácito vai passar sobre o Hotspot Monitor, mas a Grace não, como ele falou no começo, o objetivo da Grace é manter o profissional longe da eletricidade através da porta do painel fechado. Então, ela tem 3 linhas de produto. O Vinícius dizendo que se Tácito gostar de falar que nem você, ele está ferrado. Não, mas o Tácito vai de boa aqui, ele conhece a brincadeira. A Grace tem um sistema chamado GracePort, que na verdade faz o quê? Traz os comandos, os sistemas de comunicação, os sistemas, as portas RJ45, RJ11, USB e o que você tiver de comunicação com os teus equipamentos internos, os soft starters, PLCs e companhia limitada, que você tem a necessidade de eventualmente fazer parametrização, e aí você acaba entrando no sistema, abrindo a porta para poder se conectar aos sistemas. O que a Grace faz? Você define o que você quer na sua porta, se você quer
uma ou duas portas RJ45, se você quer uma porta USB, duas portas USB, comunicação HDMI, e aí a Grace monta para você um pequeno painel, um pequeno módulo que você coloca no painel e você interliga com o teu sistema internamente. Então, quando você for precisar fazer a sua parametrização, por exemplo, o que você vai ter é os comandos todos na porta do teu painel, você não precisa abrir a porta. Com isso, você vai evitando as situações aí. Acho que agora está certo. Acho que eu consegui, não consegui? Conseguiu. Vai naquele slide que a gente estava lá. Peço desculpa a todos. Não, tranquilo. Eu estava falando para eles do Graysport. Você vai falar do Graysport também? Vai mostrar alguma coisa ou não? Eu achei que essa apresentação ia ser só da Gracesense, mas podemos tocar também do. Isso, no finalzinho, só mostrar o que é Graysport e o Grace e o SafeSide, só para o pessoal entender. Mas manda a bala, vamos no Hotspot Monitor aí, que é importante. Tá. Peço desculpa a todos aqui. Eu e o Edson, a gente já havia testado a apresentação, o WebJam e tudo, mas na hora do vamos ver a apresentação, acho que cortou. Mas, como eu estava falando, sobre a termografia, o estudo feito para verificar esse sobreaquecimento, sobre esses parafusos que estão soltos, sobre nessa manutenção preventiva que eles chamam. Eles usam termografia, como eu havia falado, termografia nessa parte de subestação, ela é bem perigosa. Aqui a gente tem uma fatia de um painel de distribuição. Aqui onde está sublinhado, aqui essa parte que está highlighted, é a parte que ele conseguiria ver se tivesse uma janela, se tivesse a porta aberta. Essa seria a única parte que ele conseguiria ver, seria as 3 fases da parte da entrada, né? Você tem um transformador, a parte da entrada seria aqui, a parte da distribuição para outros painéis seria essa parte interna aqui, né? E com isso a termografia não consegue ver essa parte porque ela tem uma barreira. E essa parte é bem importante também de você saber se está tendo aquecimento ou não, porque essa instalação é feita no campo, não é feito pelo OEM, pelo fabricante original da máquina, e muitas vezes pode não ser torqueada de uma maneira correta. Outro ponto de interesse seria a parte de trás do carrinho, né? Quando você está falando de subestação, a gente fala de um carrinho, quando você está falando de um CCM, a gente fala de uma gaveta. Essa parte de trás, às vezes, quando ele remove, extrai esse carrinho e quando ele põe de volta esse carrinho ou essa gaveta, muitas vezes ele não conecta direito com os tab, com o cobre que seria da instalação, e aí gera esse aquecimento, né? Aí a gente chama de potenciais pontos de falha, que seriam esses 3 fases da entrada, 3 fases da distribuição e 3 fases de trás do carrinho. A termografia, que nem eu havia falado, ele só conseguiria ver essa parte da entrada, né? E agora a gente está introduzindo esse novo dispositivo que você conseguiria monitorar esses 9 pontos, né? A gente tem um que é de 9 pontos, outro que é de 18. Ele chama Gracesense Hotspot Monitor, que seria um monitor de pontos que podem aquecer, né? Traduzindo bem no pé da letra, assim. Ele faz um monitoramento contínuo em locais inacessíveis, que não havia falado. Esses locais você não consegue alcançar com a termografia. Você reduz o risco, né, de alguém estar se machucando ou do seu equipamento ser danificado. Quando você está abrindo a porta do seu painel, você está tendo essa mudança de ambiente, né, e muitas vezes é o que causa esse arco elétrico, ou pode danificar, pode entrar poeira, alguém esquecer a porta aberta, animais entrar e tudo mais. Você pode ter um melhor planejamento de manutenção, né? Você está monitorando 24 horas por dia ao ano inteiro. Ao invés de termografia, o pessoal normalmente faz uma vez
2 vezes por ano. Raramente eu vejo planta que faz 1 vez por mês. Normalmente é 2 vezes por ano. E o que ele faz com esse dado? O que é essa informação para ele? Então, com esse novo produto, ele tem o dado de todos os tempos, né, de 24 horas por dia, 365 dias do ano. E pode ser instalado em baixa, média e alta tensão. Eu vou falar um pouco sobre a tecnologia dele, né? Aqui algumas especificações básicas. Aqui as certificações não seria muito importante para o pessoal no mercado brasileiro, né? Mas ele tem toda a certificação CE, o L. A faixa de temperatura é de menos 20 graus até 120 graus. Resolução de 1 grau. Ele aumenta de 1 em 1. Ele não conseguiria ver, tipo, 20 graus e meio. Ele só conseguiria ver 21 ou seria 22. Precisão é de mais ou menos 2 graus. Né? Se o barramento estiver a 98 graus, ele pode estar lendo 96 ou 100 graus. Ele já é calibrado de fábrica, não é necessário uma calibração em campo. A fibra que vem com ele é uma fibra de nylon, é um polímero que não conduz eletricidade e você não precisa polir. É uma coisa bem simples. A alimentação dele é de 24 volts. Ele possui uma memória interna de 16 megabytes, né? Hoje em dia, com todos os dispositivos que temos, nosso celular não sei quantos, o computador terabyte e tudo, mas quando você fala de dados pequenos, que seria temperatura, dia e ponto, 16 megabytes seria suficiente para você fazer um monitoramento contínuo durante muitos anos. E ele tem comunicação via Modbus RTU, TCP/IP e Ethernet IP, né? Com isso você consegue jogar ele numa rede e fazer o monitoramento contínuo da sua mesa, né? E setar alarmes e tudo mais. A tecnologia da fibra, né? Aqui seria o módulo. Esses pontos que vocês veem, os 9 pontos, é onde a fibra é encaixada, né? A ponta aqui que vocês veem na parte direita, essa é a que faz a medição da temperatura. Normalmente você instala um terminal olhar no parafuso do barramento. Essa ponta vai no terminal olhar e a outra ponta vai dentro do módulo. A tecnologia desse equipamento, no módulo ele tem uma luz LED, ele envia uma luz através dessa fibra ótica, né, de nylon. A luz bate nessa mistura. Aqui tem uma mistura de fósforo com outras coisas, e o fósforo, com o aquecimento ou esfriamento do barramento, ele muda a atenuação da luz. Então, quando a luz bate nesse fósforo, ele muda a atenuação, e quando ele volta para o dispositivo, ele tem um algoritmo dentro do dispositivo, que é aí que ele mede a temperatura. Então, é uma coisa bem simples, não tem muita complexidade. Ele manda uma luz, quando bate, a luz volta numa intensidade diferente e ele mede a temperatura, né? Aqui são os 2 kits que a gente tem. Seria o de 9 pontos e o de 18 pontos. O kit ele já vem pronto para instalação, ele vem com 9 fibras, né? Ele vem com 9 terminais olhares de meia polegada. Ele vem com a chavinha Allen, que é isso que você faz a instalação não gosto de chamar isso de termopar, mas do sensor para o terminal olhar. E ele vem com um cortador de fibra. Então, o de 9 pontos vem com 9 e o de 18 vem com 18, pronto para instalação. A gente tem um acessório também, junto com esse dispositivo, que chama o sensor de corrente. Ele vai na parte secundária do TC e ele está praticamente monitorando o quanto de corrente está passando por ali. Se você tiver, por exemplo, você está em um mês que está produzindo muito, você está sobrecarregamento, a gente vê aqui nesse gráfico verde, você tem o gráfico vermelho seria da corrente e o azul da temperatura. Aqui você está
produzindo normal, de repente houve um sobrecarregamento, você está vendo a corrente subir, a temperatura subir, isso faz sentido, né? Você está a temperatura subindo, está sobreaquecendo, então faz sentido. No gráfico abaixo você consegue ver a temperatura, a corrente contínua, a corrente está contínua, mas a temperatura está subindo, então você sabe que está havendo algum tipo de problema naquele ponto e que deve ser tomada uma atenção para ver o que está ocorrendo. Então, com esse dispositivo de sensor de corrente que vai direto no módulo também, via Modbus, você pode fazer um trending de corrente versus temperatura para você ter uma noção de tá aquecendo, é porque a gente está fabricando muito, ou está aquecendo porque tem um parafuso solto. Então você consegue ter uma noção do que você está produzindo e do que você está medindo a temperatura. Algumas aplicações que a gente tem visto, né, mas não limitadas, seria, a gente põe aqui MV, é de média tensão, medium voltage switchgear, que seria o exemplo que eu dei, que seria um painel de distribuição, um CCM de média tensão, baixa. Aqui esse bus duct é um busway, que eu vou dar um pequeno exemplo de como foi instalado em um projeto que a gente fez em uma planta de geração de energia aqui. E a gente pode medir também temperatura ambiente, temperatura de motores, sistemas de inversores, baterias e tudo mais. Aqui é uma foto para vocês terem uma noção, onde são instalados aqui. Essa parte amarela seria a fibra e esse ponto que está protegido aqui seria a parte onde é feita a medição de temperatura, tanto aqui como aqui. E aqui você consegue ver o terminal olhar instalado direto no parafuso do barramento. Então você instala o parafuso, passa a fibra para o compartimento de baixa tensão, o módulo fica na baixa tensão e com isso você consegue medir a temperatura sem expor ninguém. A gente tem, que nem eu falei, a gente pode medir a temperatura ambiente, a gente tem um adaptador para fazer isso. A gente teve uma aplicação no Alasca, onde eles tinham que ter um aquecimento dentro do painel e com isso eles queriam medir a temperatura desse aquecedor dentro do painel, transformadores e muitas outras aplicações que eu venho aprendendo conforme a gente vai falando sobre esse produto. Aqui é um exemplo que eu acabei de falar sobre uma planta que a gente fez. Aqui a gente tem uma turbina a gás, né? Aí a gente tem 2 módulos sendo instalados aqui, 2 módulos de 9 pontos. A gente tem 3 pontos na turbina. Todo ponto nesse busway que tem uma dobra é um ponto de interesse, que seria um ponto de falha, como eu havia falado. Normalmente a gente não instala nessa parte que é reta, que não, a gente nunca viu nenhuma parte reta tendo sobreaquecimento. Então a gente tem um módulo de 9 pontos, 3, 6, 9. A gente tem 3, 6, 9 indo monitorando o transformador. Que era numa planta de geração e distribuição de energia, e tivemos muito sucesso nessa planta com esse equipamento. Um pouco de networking, como eu falei, ele tem Modbus e tem internet, né? Você pode ter ele sozinho, que seria esse standalone. A unidade, como ele faz o monitoramento, ele guarda toda essa informação dentro dele mesmo. Então você poderia não ter nenhum tipo de networking na sua planta, que você poderia instalar ele e ir direto no dispositivo e puxar toda essa informação. Ou se você tem toda essa integração na sua planta, você pode jogar ele no sistema, jogar ele online da sua mesa. Você está vendo, programando e vendo essa temperatura. Você pode setar alarme, você pode setar warnings, setar relay e tudo mais.
Então, é um dispositivo que a gente lançou que tem muito potencial e estamos vendo bastante interesse no mercado nessa parte crítica que não deveria ser feito essa termografia. Né? Aqui seria a página da web, como seria visto a temperatura. Você entra dentro do device, esse daqui seria dentro a página inicial. Se seria um dispositivo de 9 canais, você veria as 9 temperaturas. Você veria a temperatura por cada ponto, né? E você tem a fibra. A fibra, ela é, que nem eu falei, uma fibra de polímero, de fibra ótica. Quando você dobra ela mais do que meia polegada, a luz começa a interferir. Então, por isso que a gente tem essa Fiber Power, que seria para, se você dobrar mais do que meia polegada, ou começar a dobrar um pouco mais de 3/4 de polegada, ela começa a interferir, e aí você vê essa Fiber Power baixando. Um resumo dos benefícios, né? Você não está danificando a sua instalação. Normalmente, quando é feita termografia através de uma janela de inspeção, você tem que cortar o seu painel, você tem que instalar uma janela de inspeção. Com isso, você está comprometendo a instalação. Você tem que recertificar, você tem que ver a garantia do painel com o fabricante. Você tem um monitoramento contínuo, você não precisa enviar ninguém fazer essa termografia, você da sua sala, você está conseguindo monitorar contínuo. A segurança aos empregados, que nem eu falei, a ideia da Grace é manter esses empregados seguros, manter essa porta fechada. É fácil de instalação, fácil de usar, não tem muita complexidade. Materiais não condutivos que você pode instalar até sem KV, que não vai ter nenhum problema. Muita gente pergunta, e se passar de 100 kV? Se passar de 100 kV, o aquecimento da fibra começa a interferir na luz, então a gente tenta deixar claro essa parte de que se você tiver sobre um sobreaquecimento muito alto, a fibra começa a danificar. E não há nenhuma necessidade de calibração. Esse produto a gente vem vendo bastante interesse nessas áreas críticas, né? Principalmente instalações de automotivas. Deixa eu puxar aqui. E essa parte crítica, onde você não pode ter parada na fábrica ou parada em qualquer tipo de geração, que você estará perdendo muito dinheiro com essa perda de gerenciamento. Agora acabei de concluir. Edson estava falando um pouco sobre Graysport. Sobre o Graysport e o SafeTide. Vamos ver aqui. Isso, exatamente. Deixa eu pegar aqui melhor. Só entrando, enquanto você vai preparando. Tem algum detalhe, Edson? Então, enquanto você estava apresentando, algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Enquanto você vai procurando a apresentação e colocando ela, eu vou respondendo aí. Só som, por enquanto só som mesmo, Deoclínio. Porque o Tácito tirou a apresentação. O Robson perguntou se já tem no Brasil. Sim. Esse equipamento foi lançado agora em março, tá, nos Estados Unidos. E o Brasil hoje tem na distribuição da Leder e Interenge, que são as duas empresas do Grupo Edge, que distribuem os produtos da Grace Engineers no Brasil. Os contatos são ou Leder ou Interenge, ou diretamente com a Lambda, lambdaconsultoria.com.br. A partir daí a gente direciona o trabalho com vocês, tá? Então, é um produto que já tem no Brasil, e as versões 9 pontos de medição com o display e 18 pontos sem o display, tá? Então, você consegue monitorar até 18 pontos. Falando, né, como o Tácito mostrou, você tem os 9 pontos ou 18 pontos, e a partir daí você joga ele num TCP/IP e faz o monitoramento
interligado aí com o sistema que você quiser, né? O Gustavo falava, a aplicabilidade industrial. Boa parte sim, porque a gente está mostrando switchgears, ou painéis, CCMs e outras coisas, né? Mas imagina o seguinte, Gustavo, se você tiver num laboratório, por exemplo, que você precisa controlar alguns produtos, algumas coisas, você define o setup de temperatura e o teu equipamento vai fazer esse monitoramento, porque ele trabalha de menos, quanto que é mesmo, tá? Menos 30, 20 até 120 graus. Menos 20 até 120 graus. Aqui, Gustavo, esse produto ele foi lançado em 1980, ele era mais aplicado para essa área de saúde, essa área de hospitais, e a gente pegou essa solução, adaptou para a área industrial e acabamos de lançar tem 2 meses esse produto que seria para aplicações industriais. Então, na verdade, esse especificamente, mas nada impede de ser usado em outras aplicações, né? Então, é importante. O Gutenberg perguntava se cada cabo é um sensor, só existe um para medir corrente, na verdade não mede corrente, né? O que o Tácito mostrou ali é você fazer uma comparação entre elevação de corrente e elevação de temperatura, né? Exato. O equipamento só faz, e cada sensor daquele é uma fibra, cada sensor, através da fibra, monitora um determinado ponto. Então, o Juliano está colocando ali, é um sensor, para responder a pergunta do Gutenberg, Edson, cada cabo é um sensor, mas ele é um sensor de temperatura. E só existe um sensor de corrente, para medir corrente. E ele é via Modbus, que é conectado em cima do módulo, né? E é verdade. Você tem 9 pontos, então cada cabo amarelo seria um sensor e você tem só um sensor para medir corrente. Lembrando, pessoal, que o objetivo desse produto é você monitorar a variação de temperatura para você não ter nenhuma surpresa, né? Então, o que você faz é seta alguns alarmes que sejam importantes no teu sistema, e aí você vai monitorando e ele vai dizendo para você se está bem ou não. Recentemente, eu fiz uma apresentação, estava contando o Tácito, na semana passada nós fizemos uma apresentação em Curitiba, e um pessoal da concessionária nos procurou para falar que eles perderam 2 subestações em tempos diferentes, recentes, mas justamente por aquecimento, ou seja, não estavam monitorando partes que eles não sabiam, né? Eles monitoravam só alguns pontos com termografia, mas partes que eles não imaginavam que poderiam ser problema, acabou virando problema, pegou fogo, eles perderam 2 subestações. Então, está aí um bom investimento. O Vinícius está dizendo que esse sistema aplicado a hospital é muito melhor que a termografia. O Vinícius conhece bem essa área aí, trabalhou, porque é exatamente isso, Vinícius, é operação contínua. Ou seja, você está monitorando constantemente, né? Não é só quando o cara chega lá para fazer termografia que vai resolver. Deixa eu ver. Exato, e com isso você pode setar um alarme, então se passou de um certo threshold que você setou lá, ele vai te enviar um alarme e você vai imediatamente saber o que está ocorrendo. O pessoal da Interage está aqui, o pessoal da Lera deve estar também, mas o Juliano já colocou aqui, o e-mail da Interage é vendas@interage.com.br. O Rafael, que é o especialista desse produto no Brasil, está deixando o telefone dele aqui, tá? rafael.castilho@interage.com.br. A galera está aí já para auxiliar vocês. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o Rafael, com o Juliano e conosco, comigo, o Sérgio Santos também está por aqui. Nós temos aí a forma de direcionar vocês para poder mostrar falar um pouquinho mais desse produto, né? O João Siqueira pergunta qual a periodicidade de calibração, se existir, dos produtos, das fibras. Não precisa de nenhum calibramento, João. Ele já vem calibrado de fábrica. É só você instalar. A fibra não precisa polir, não precisa fazer nada. Você pode cortar e você pode insere ele no módulo. Ele já vai estar dentro da temperatura. Legal. É uma coisa que você falou interessante. O sistema vem com um sistema de corte da fibra. É um sistema simples de corte.
E ele não precisa de polimento nem nada. Você cortou e já põe para funcionar, entendeu? Não tem fibra, a gente sabe que fibra ótica sempre tem seus detalhes, mas nesse caso não tem problema nenhum. Basta cortar, já está funcionando, né? O João Siqueira faz uma pergunta aqui importante, complementando, né? Esse tipo de método pode ser inserido no PI, fugiu o nome. Fugiu. Em caso que precise de uma perícia judicial, pode ser usado. Eu não sei se o Tasso tem essa informação, mas eu acho que é mais complicado porque você tem um monitoramento de temperatura, o que você vai ter como é que fala? Você vai ter variações de temperatura que vão dizer para você se o sistema está tendo problema ou não, né? Ele não é especificamente para dizer para você, aumentou a temperatura, subiu, ou passou de 10, ou passou de 20. Não sei se isso teria essa configuração específica. Sabe alguma coisa, Tássio, se já foi usado esse tipo de produto? Você pode setar. Eu não sei exatamente a pergunta que o João Siqueira fez aqui. Aceito caso precise em uma perícia judicial. Seria aceito. Você tem todo o dado do monitoramento. Você pode fazer um login de 1 em 1 minuto, você pode fazer um login de 6 em 6 horas. Se algo ocorreu dentro dessas 6 horas e você não tiver o dado, você não vai ter o dado correto. Mas se você estiver fazendo um monitoramento e um login de 1 em 1 minuto, você vai ter o dado completo e com isso você poderia apresentar numa perícia judicial. Exatamente. Eu acho que até pode ser usado como comparativo ou orientação, né? Talvez exatamente. Não seria. O Sérgio faz uma pergunta que eu vou até eu vou passar para o Tássio para a gente responder meio que em conjunto, se eu acho que esse sistema é mais seguro do que uma termografia convencional. Deixa eu só dar minha opinião, né, como uma pessoa que já fez curso de termografia. A termografia, ela vai fazer a verificação da temperatura, mas a termografia, ela depende muito de vários fatores, posicionamento, reflexão e uma série de coisas. E o mais importante na termografia é você ter o histórico, né? É você fazer, eu estou falando sem câmera, aqui a gente bota a câmera. O mais importante é você ter o histórico dessa história toda, ou seja, você fez um monitoramento, estava numa determinada condição, depois você voltou, fez um segundo monitoramento, fez uma segunda condição. Se você não tiver a mesma condição nas diversas medições, você pode ter um problema de interpretação. No caso do BrainSense, do HSM, ele é um sistema que está colocado no mesmo ponto sempre. Então, a medição vai ser sempre no mesmo ponto. Então, ele acaba, até certo ponto, mais confiável do que uma termografia convencional. Não sei se o Tássio tem a mesma ideia ou tem um conhecimento um pouco diferente disso. Não, são grandes pontos e pontos válidos que devem ser considerados quando fazendo uma termografia convencional. Porém, depende do ponto de vista. Né? A gente começa a falar dessa parte crítica, que nem eu falei. Para você fazer uma termografia é muito mais difícil, muito mais perigoso para o empregado. Nossos clientes ainda vão fazer termografia porque não seria viável para eles botarem 200 pontos em um painel. Ele tem que escanear 100 painéis, ele não vai conseguir botar 100 pontos, por exemplo. Entendeu? Então, esse produto seria mais para a parte crítica da planta, que nem eu falei, subestações, geração, produção de energia, e ele vai continuar fazendo termografia em painéis de baixa tensão, painéis de automação. A gente teve uma visita aí em Santo André, onde o cliente falou, mas eu gostei bastante desse produto, mas para mim botar em 100 painéis eu não consigo, né? Não seria viável. E também, que nem o Edson focou num assunto também, que ele está monitorando só um ponto. Se ele quer fazer uma termografia e ver quais são os parafusos que não foram torqueados corretamente,
ele não vai conseguir saber com esse HSM, né? Ele vai conseguir, só saberia um ponto só. Então, com a termografia, ele veria quais são os pontos que não foi torqueado. Então, por isso que a gente deve ver esse ponto de vista também. Então é importante, porque na verdade ele não substitui a termografia, ele complementa, vamos dizer assim, a termografia ou te ajuda no monitoramento de temperatura, né? Eu acho que é bem isso, não é um substituto, mas sim um complemento, né? Exato. Tá. O Jonathan fez uma pergunta, mas eu vou pedir para o Tássio responder sobre o do Albeni, que é a limitação de distância da parte entre o sensor e a fibra. Distância entre um ponto de medição e o equipamento. O comprimento da fibra, esse foi um ponto que esqueci de adicionar na apresentação. O kit ele já vem com uma fibra de 10 metros, né? E como eu falei, a fibra pode ser cortada no campo, não precisa polir. Então, se você usar menos de 10 metros, é só você cortar a fibra e fazer a instalação no módulo. E a gente tem a opção de 15 metros também. Então, a gente não teve muito... A gente teve uma aplicação só que passou de 15 metros, mas a maioria fica dentro desses 10 metros. A gente tinha também uma fibra de 7 metros, mas a gente acabou... ou seja, então não existe uma limitação especificamente, mas entre 10 e 15 metros pode ser usado sem problema nenhum, né? Sempre lembrando da história da curvatura, né? Você não pode fazer uma curvatura menor do que meia polegada, 3/4 de polegada, né? Porque aí você começa a atenuar a fibra. Mas aí o sistema vai te indicar que você está com a fibra dobrada e vai dizer para você que não vale a pena. Só o Vinícius me ajudou aqui, o PI é prontuário da instalação elétrica, exatamente isso. A idade vai chegando, o número de informações vai aumentando, e aí você vai esquecendo as coisas. O Jonathan perguntou o seguinte: um ponto interessante são os contatos de disjuntores de média tensão devido à extração dos mesmos. Ele pergunta se ele consegue colocar o ponto na tulipa. Você sabe o que é a tulipa no Brasil? É isso que eu vou ter que dar Vou pedir uma informação para o meu amigo Google aqui. Putz. Tem algum outro nome? Tulipa. Tulipa no disjuntor. Alguém consegue ajudar aí? Qual é a informação mais específica de tulipa? Tulipa é o ponto de... Essa do quanto custa é importante, pois estou em vez de rasgar painéis. Ok. As garras de conexão. Ele quis dizer isso. Os pontos de conexão da... sim. Caramba. Cadê o sensor que não está ligando a luz? Mas, enfim, você conseguiria botar nesse ponto da tulipa, que foi um dos exemplos que eu dei no começo, naquele painel de distribuição, no carrinho. Esse é um ponto que você deve saber também, porque muitas vezes quando você extrai, e quando você está reconectando esse carrinho ou essa gaveta, que seria essa parte de disjuntor também, você não poderia não estar conectando corretamente, e aí sobreaquecimento. Então esse seria um ponto que você pode pôr também. Exatamente. Aonde houver parafuso, ou se você puder fazer, você pode colocar. No kit ele vem com um terminal oleal de meia polegada, mas você pode colocar qualquer tipo de terminal oleal. A única especificação é que a parte onde você conectaria o sensor, ele não seria aquele que você crampeado, que seria? Crimpado. Crimpado, isso. Você tem que ser aberto ou... O sistema, até para explicar, né, de uma forma mais simples, ele vai usar a abertura de um terminal, né? Não tenho nada aqui por perto para mostrar, mas ele vai usar a abertura do terminal, você vai encaixar ele dentro, e o próprio sensor, ele tem um parafusinho que você vai prender ele na superfície do terminal. O que você não pode é usar terminal que vai crimpar, porque senão você destrói o sensor que está justamente na ponta, né? Então, esse é um dispositivo, essa é a única restrição. Mas você pode usar qualquer outro terminal que
que não seja de crimpagem. Né? Então, deixa eu ver aqui, tem mais uma outra pergunta. O Vinícius está falando, então, a manutenção preventiva é mais segura? Na verdade, sempre é mais segura, né, Vinícius? A preventiva elimina uma série de problemas. Né? O Robson perguntou da cobertura. Sim, Robson, já falamos dessa história toda, né? Deixa eu ver aqui. A princípio, sim, dentro das informações. Tá, ok. O pessoal pergunta a faixa de preço, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que falou alguma coisa. Borne do DJ, o João Siqueira completou, que são os bornes do disjuntor ali também. Borne disjuntor, exatamente. A parte de preço, eu acho que, na verdade, poderia ser dado uma ordem de grandeza pelo pessoal da própria Interage ou da Leather que estiver por aí, mas a gente sabe que não é nenhum absurdo, né? Tem alguém que está falando aqui porque está prestes a rasgar o painel aí para instalar janelas e outras coisas. Deixa eu ver quem foi que falou. Estou em vias, o Jonathan disse que eu estou em vias de rasgar o painel para instalar janela de inspeção. Precisa investigar, né? A história aonde você vai, se você precisa fazer em todos ou não, né? Então, de repente, você pode fazer um mix aí das duas coisas, né? Eu acho que vale a pena, né? Exato. Pensar aí no... eu não sei porque uma coisa, o Tássio tem o preço dele lá nos Estados Unidos, quer dizer, não vai ter o preço aqui, distribuição no Brasil, mas o pessoal da Leather Intelligence, se quiser fazer, ou então, eu acho que é mais legal, Jonathan, e quem tiver mais interesse, o pessoal passou aí vendas@interage.com.br, tá? Vocês têm a oportunidade de fazer as perguntas de preço, essas coisas, porque vocês vão receber cotação deste produto. O Rafael está dizendo que daqui a pouco ele já fala mais ou menos sobre o preço estimado, está dando uma olhada lá no preço, está fazendo os cálculos, está cotando aí a subida do dólar que teve agora com esse último situação do Brasil. Você está com a câmera desligada, tá? Se você quiser ligar, não sei se você vai colocar mais alguma outra coisa. Vamos lá. Primeiramente que... Ué? Você está brigando com a lâmpada aí. Eu não sei, eu já fui pular lá, a lâmpada não liga e agora eu mudei o monitor para o maior. Acho que não te avisaram que você... eu ia ficar até mais tarde aqui. Os caras desligaram o sistema todo. Não desligando a internet, tá bom, né? Exatamente. Estamos conseguindo comunicar aqui, conseguir botar a apresentação inteira para o pessoal ver. Tá tranquilo. Eu acho que enquanto o Rafael busca lá, se vocês tiverem mais... Eu acho que você poderia fazer uma passagem rápida do Grace Sense, do Grace Sport. Do Grace Sport. Deixa eu por aqui. Você consegue mostrar aqui. São os outros dois produtos que a Grace traz para o Brasil, né? E que eu estava falando enquanto ele estava ajustando lá o sistema. Acho que é importante a gente conhecer, porque esse sistema, por exemplo, o que ele faz? Ele vai manter você fora do painel, né? O Grace Sense vai manter você fora do painel, para que você tenha essas informações no teu sistema monitorando diretamente, você não precisa ficar abrindo nem nada, né? E o Grace Sport e o Grace SafeSide são dois sistemas que também mantêm, e eles estão diretamente ligados à NR10. Então é importante aí o Tássio comentar sobre isso. Deixa eu fechar minha câmera aqui. Era só um minuto que tá... Agora eu tô vendo. Agora tá vendo tudo direitinho, tudo certinho. Tua apresentação 100%. Só... esses tempos atendi um cliente que estava com pontos quentes justamente na saída do transformador 300 kVA. É isso mesmo, Robson. Você tem essa situação aí que se você colocar o dispositivo, você vai monitorando, né? E aí você tem a facilidade. Estava dando certo, Tássio. Legal, Daniel Lavarenga aí nos ajudando. Daniel, legal para prestigiar aí, legal. Grace Sport na mão. Estamos vendo. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Essa é outra linha de produto. A Grace começou com essa linha de produto, chamada Grace Sport. É um produto que é mais focado na área de automação.
você tem seu painel de automação, ao invés de você ter que abrir o painel para comunicar com CLP, com computador industrial, a gente traz essa extensão para a porta, né? Então você mantém a porta fechada, então desde fora do painel você vem, conecta seu computador, alimenta o computador, conecta com o CLP e de fora você está fazendo essa reprogramação, essa comunicação com o CLP sem ter que abrir o painel. Eu botei aqui que eles são totalmente customizáveis, né? Eles são personalizados. Se você precisar de 2 pontos de internet, um ponto USB e um contato, não, eu acabei de voltar do México, estou com algumas palavras ainda em espanhol. E se você precisar de uma tomada padrão brasileiro, né, a gente consegue pôr. Eu botei aqui que eles são fabricados e enviados dentro de 2-3 dias. Esse é o tempo de fabricação desse produto, né? Aí quando você fala para envio para o Brasil, demora mais ou menos umas 2-3 semanas. A gente tem mais de 14... Desculpa, Edson. Não. Eu ia só complementar a tua informação, que na verdade, como disse, configurável, você vai definir. Quem define é o cliente. Então, você vai dizer o que você quer. Aqui vocês estão vendo duas tomadas padrão NEMA, né? E uma porta RJ45 nesse slide. Mas, naturalmente, você vai solicitar 1 ou 2 tomadas padrão brasileiro, e aí as comunicações que você precisar. Por que as tomadas? Porque você vai ter que ligar teu computador, teu notebook para fazer a configuração. Então, você já está com a tomada ali, senão você vai ter que abrir o painel para pegar um ponto de conexão ali para ligar o seu notebook. Então, você já perde ele. E aí, essa tampinha em cima ali, ela faz o fechamento para que não deixe você tocar, uma coisa assim, né, enquanto você não estiver usando. Mas continua dessa, desculpa. Exatamente, essa tampinha é para proteger esses conectores, né, esse ponto de tomada, você tem a opção de botar cadeado. Essa carcaça, ela pode ser IP65, aço inox, a gente tem todo tipo de carcaça, e a tampa é exatamente para proteger os conectores, a gente tem a opção de botar cadeado também. Para alguns clientes, eles gostam bastante também de pôr o logotipo deles. Então, como eu falei, é 100% customizado, feito na medida. Legal. Só o Janilson falou lá, sistema painel inteligente. Na verdade, não deixa de ser, né? O que você está fazendo aqui? Você está trazendo toda a tua comunicação para o painel e aí você evita de abrir o painel. Se a gente for parar para conversar sobre NR10, né? NR10 diz para você minimizar os efeitos em relação a acidentes de origem elétrica. Uma das situações de origem elétrica, de acidente de origem elétrica, hoje é você abrir o painel e o risco de choque elétrico e o risco de arco elétrico. Se você não precisa abrir o painel, você reduz esse risco ou praticamente elimina esse risco, né? Então, está aí uma situação que a gente mostra aí que a Grace trabalha. Tá? Exatamente. Vamos lá. E aí o SafeSide também, que é o outro produto. O SafeSide está diretamente... e você tem mais outra coisa, né? HDMI Cover. A gente tem agora a proteção para IHM, né? A gente tem um exemplo aqui, uma IHM, e aqui a gente pode botar uma configuração também de um GraySport, se você precisar fazer uma combinação um pouco a mais. Aqui uma foto, uma representação do que seria, né, o efeito do GraySport. Antes você teria que abrir o painel para comunicar com qualquer tipo de dispositivo que tenha dentro. Com o GraySport de fora você já vem, conecta e já faz essa programação. Algum ponto mais, Edson, que você queria tocar nessa parte de GraySports? Não, acho que GraySport tá legal. O Rafael está colocando aqui, o Rafael colocou os preços aqui entre 19 e 26 mil para os equipamentos de 18 pontos, né? Então, tá aí para vocês terem uma noção. Precisa fazer a avaliação de quanto vai sair o Jonatas, lá, quanto vai sair cada janela e cada, como é que fala? E cada corte, todo o trabalho, o tempo parado, né? Vale a pena você avaliar aí se isso aí não é mais barato.
O Graysport é isso, ou seja, exatamente esse último slide que o Tássio deixou, que é manter você trabalhando. Além do que, né, toda essa parafernália que o cara da esquerda está vestindo, ele vai precisar porque a porta está aberta, né? Então, o risco de arco elétrico é grande e você tem que estar paramentado. Como é que você faz uma programação de um PLC no seu computador usando luva, capacete, viseira e blá, 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 né? Então, tá aí a ideia. Exato. Legal. A outra linha de produto que a gente tem se chama SafeSide. Ela está bem focada na parte de Lockout Tagout, que seria a parte da NR10, que seria a constatação da ausência de energia, né? Exatamente. Aqui a gente tem um indicador de tensão. Você tem as 3 fases, né? Você tem fase 1, fase 2, fase 3. São 2 LEDs por fase para redundância. Se ele estiver aceso, quer dizer que o painel está energizado. A terra normalmente sempre está apagada porque, por exemplo, se houve queimou um fusível, houve uma perda de fase na fase 1, ele vai indicar e com isso ele cria uma fuga à terra e aí que a terra começa a piscar. Então, normalmente, quando eu falo que se a terra estiver piscando, quer dizer que está com algum problema no sistema, ou você está vendo uma fuga à terra mais do que 30 volts. A faixa de tensão seria mais focado na parte de baixa tensão, né, de 40 a 750 volts de corrente alternada, e de corrente contínua seria de 30 até 1000. Então, praticamente, o procedimento que é feito nos Estados Unidos, eu sei que no Brasil o procedimento é diferente, né? O cara aí no Brasil, normalmente ele secciona e ele vai direto no barramento verificar se está energizado ou não. Aqui tem todo um procedimento, tem toda uma norma que você deve fazer. Você tem que seccionar, você tem que botar o cadeado, você tem que ir direto no barramento também e verificar a ausência de tensão. E com esse dispositivo você teria uma verificação visual de fora do painel, né? Com a porta fechada, você conseguiria constatar essa ausência de tensão de fora do painel. Aqui é um exemplo. Deixa eu só. Isso serve, inclusive, para a gente, no sistema de desenergização, né? Quando você secciona e constata a ausência de tensão, você pode constatar externamente, através dos LEDs. Eles são 2 LEDs por fase, com sistema de redundância, né? Então, a chance de um LED ter problema nas fases, né, das 3 fases, de ter apagado é muito pequeno, ou seja, você tem aí uma constatação. Mas, mesmo assim, existe uma outra opção, que eu acho que o Tato vai mostrar aí, que é a parte de medição, né? Exato. Caramba. Achei. Aqui é uma planta aqui nos Estados Unidos, você consegue ver em cada gaveta do CCM possui um indicador. Então, de fora o operador ele já vem de fora do painel, ele secciona e já verifica de fora do painel que já está de fato desenergizado aquela gaveta que ele vai trabalhar. O outro ponto que que o Edson, havia comentado, seria esses pontos de medição com multímetro que a gente vê na direita, né? Esse a gente chama de Voltage Test Station, que seria, traduzindo para a letra, um portal de medição para você verificar de fora do painel. Você teria a parte visual e você teria a parte para medição com multímetro, né? Eles vão diretamente no barramento, abaixo do fusível. A gente tem bastante planta também que põe acima do fusível e abaixo, né? Então ele consegue verificar que a entrada ainda está energizada, mas quando ele seccionou a parte de baixo, que é a alimentação para o painel, ele está de fato desenergizado. Aqui o cálculo
está errado. Se você tiver um sistema de 480 volts, seria dividido por 204 k-ohms, né? Esse medidor com multímetro, ele tem impedância tanto na fase como na terra, então você teria que adicionar aqui, então seria praticamente 2,35 miliamperes. Então, de fora, se alguém botar um clipe de papel aqui, você não teria problema de ter um arco elétrico ou ter um choque significante para um operário. Legal, isso atende a NR10, ou seja, você vai ter, de novo, como está mostrando aqui o nosso amigo Bernie Less, né? Bernie Less, você não precisa se paramentar para medir. Por quê? Porque você seccionou, mas você não tem certeza que impediu a reenergização. Então, o da esquerda aqui vai ter que entrar, antes de entrar, ele vai ter que vestir toda a roupa dele com a proteção contra arco, porque ele não tem certeza. Somente depois de identificado que não tem tensão, é que ele pode remover esse EPI. E no caso do SafeSide, você está do lado de fora já fazendo a identificação e depois ainda consegue medir, testando. Aí quando você abre o painel, está tudo ok, tudo sossegado. Vale a pena, como segurança, você fazer mais um último teste dentro do barramento, mas aí você já teve 2 constatações de ausência de tensão. Uma terceira é sacanagem. Tem um erro aí nessa história, é muito grande, né? É muita chance muito pequena. Então... Exato. Outro ponto que eu queria tocar aqui, Edson, que eu vi a última vez que a gente deu a apresentação, muita gente falando, mas Tássio, você está promovendo o meu operário a não usar o EPI? Não é isso que a gente quer dizer. A gente está baixando o nível de categoria do EPI que ele está precisando usar. Ele está precisando só usar um EPI básico, porque ele tem a proteção da porta também, então o nível de incidente de energia é muito menor do que ele estando com essa porta aberta, e por isso que a gente põe esse EPI a uma categoria menor, do que você estando com essa porta aberta e tendo que usar todo esse traje um pouco maior. Esse é um ponto também que eu queria deixar claro, para não ter nenhuma dúvida. E é importante, Tássio, é justamente isso. O brasileiro, por precaução, acaba sobredimensionando os EPIs e outras coisas, com medo de dar algum problema. Mas você acaba colocando a pessoa em situação desconfortável quando você não investe em um sistema de segurança como esse. Porque aí o cara vai ter que estar com equipamento, e aí corre o risco, porque aqui nós temos uma situação que é o seguinte, num seccionamento aqui, o cara está olhando e está vendo, está constatando a ausência de tensão, então ele seccionou, já fez o impedimento de reenergização, e aí ele está olhando o sistema e está está constatando a ausência de tensão. Então ele já teve 3 momentos e ele está entendendo. No caso se você não tem o sistema SafeSide, ele é obrigado a abrir o painel. Então ele não sabe se essa tensão foi desenergizada realmente ou não, ou foi seccionada realmente ou não. Então ele corre o risco. Aí você precisa estar com o equipamento. Então, como o Sérgio coloca aqui, o EPI deve ser proporcional a risco. Como o risco do lado de fora, você tá fora da área de risco, porque você tem um anteparo, que é o painel, você reduz o teu EPI a valores simples. Então, bem importante aí esse trabalho. O objetivo é reduzir o risco a zero, exatamente. José, obrigado pela informação aqui. Eu vi que você consultou advogado sobre essa perícia judicial. Agradeço pela informação e que nem eu havia falado, tem certificação e está sobre normas internacionais, então acredito que não haveria nenhum problema. Ok. Acho que agora apresentar a informação foi dada, podemos voltar lá. O Tássio está colocando aqui as informações dele, tá? Aqui meu e-mail, esse daqui é o telefone da minha mesa, o celular um número americano, mas tem o WhatsApp, se tiver qualquer dúvida aí que eu puder ajudá-los, não tenham medo de entrar em contato, e eu estarei à disposição para
apoiá-lo. Perfeito, perfeito. E também, de novo, aqui está lá o pessoal da Interesse que está por aqui, o pessoal da Leder que está por aqui também. A gente... e a Lambda, naturalmente, estará à disposição de vocês para que a gente possa orientar. A ideia, na verdade, desse webinar, além, é lógico, de mostrar essa tecnologia, principalmente a tecnologia do Hotspot Monitor, que é um produto relativamente novo, o conceito de aplicação dele é novo, é falar principalmente do conceito de segurança. A Lambda é uma empresa que se preocupa com segurança. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou um lutador pela segurança no Brasil. Eu atuo dentro da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Sou aí um brigador para que as coisas andem corretamente em termos de segurança da eletricidade. Não discuto muito sobre os famosos jeitinhos brasileiros dentro da área de elétrica, né? Então, sabe que a gente está ligado a isso. A Lambda é a empresa da qual eu e mais uns 2 sócios conduzimos, e o que nós fazemos no Brasil em relação à parceria com a Grace é justamente a promoção desses produtos, né? A distribuição é feita pelo Grupo Ética, a Leder Interage, que pode atuar em todo o Brasil, aí, se alguém tiver necessidade, ok? O Robson falou ainda, sem contar que a vestimenta para a nova subestação, em dia de calor é dose. Dia de calor em São Paulo é terrível, em dia de calor no Nordeste é sempre, né? Então, não tem mais. O Jonathan pergunta meus contatos da Lambda, edson@lambdaconsultoria, deixa eu colocar aqui, edson@lambdaconsultoria.com.br, esse é meu e-mail, tá? O e-mail da Lambda, o e-mail não, a página da Lambda, lambdaconsultoria.com.br, lá vocês têm algumas informações, até entrando no lambdaconsultoria.com.br, vocês vão ter alguns boletins que a gente faz mensal, tá, para vocês terem um pouquinho de noção de mais informações e até receber mais informações, né? Zé Carlos, já vai acabar o Tasto, é novo, pode ficar mais tempo? Não, meu filho, eu estou aqui de boa. O Tasto também, vocês é que tem que perguntar. Vamos lá. Tasto está por aí ainda ou travou aí, Tasto? Acho que travou aí na volta. Ele vai voltar já, mas já estou por aqui. Estou aqui, firme e forte. Para mim não tem segredo, não. Falar de segurança, nós ficamos aqui o resto da noite falando de segurança, tá, pessoal? Não tem problema nenhum aqui, tá? Pessoal, tendo perguntas, fiquem à vontade, tanto do Hotspot Monitor, que eu acho que é importante a gente focar nesse assunto, né? O HSM. Lembrando, né? O Sérgio comentou algumas coisas aí, o pessoal foi comentando. Um ponto importante: quanto custa uma termografia? Se você vai trabalhar com termografia, quanto custa essa termografia? Quantas vezes por ano você faz uma termografia? Coloca isso no papel. O pessoal deu os valores aí entre 18 e 25 mil reais aí, um HSM para 18 pontos. Se você tem 2 ou 3 painéis, 2 ou 3 CCMs aí que tem pontos críticos, você instalando um equipamento com até 10 metros, aí você consegue monitorar 18 pontos, por exemplo, e a esses 18 pontos você tem monitoramento constante, quer dizer. Então, precisa pensar nessa história toda. Tasto já está de volta aí. Tive um problema técnico com o computador de novo. Normal. Legal. O meu amigo Vinícius dá conhecimento dividido multiplica. É isso mesmo, Vinícius. Legal. O Jonathan, qual o grau de proteção do equipamento? Ele pode ser instalado ao tempo? Qual o grau de proteção do equipamento? Sim, qual dos produtos? O Jonathan está falando do HSM, né? Do Hotspot Monitor. Eu acho que sim. O hotspot não dá para colocar o tempo, né? Não, ele vai dentro do painel, ele vai no trilho DIN, e então você não poderia pôr ele fora do painel, né? Não pode pôr ele ao tempo.
Mas uma coisa importante, né, pessoal, é fibra ótica. Então, você pode monitorar a parte de média tensão, de alta tensão, tranquilamente, porque ele é fibra. A resistência dielétrica dele é de 8 kV, é isso? Isso. Até 8 kV você pode trabalhar ali tranquilamente, que não tem segredo. E é fibra, né? Então não teria problema nenhum de trabalhar. O João Siqueira está perguntando se eu tenho alguma coisa sobre seletividade de proteção. Ainda não, João Siqueira, mas eu vou chegar lá, fique tranquilo. A gente precisa ter um bom especialista nisso para poder falar do assunto com qualidade de informação, né? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa que a gente possa ajudar vocês aí com o sistema? Acho que a informação foi isso mesmo, né? A dica, o detalhe era justamente apresentar essa tecnologia para vocês. Nós chegamos a ter 55 pessoas participando. Nós vimos aí de vários lugares, 55 sem contar que o professor Augusto está lá com uma turma aí de alunos também no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, todos assistindo a gente aqui e conhecendo essa tecnologia que, se tudo correr bem, em setembro estarei com vocês aí levando informação, tá? Essa apresentação, pessoal, esse vídeo vai ficar postado no Universo Lambda, universolambda.com.br, no YouTube do Universo Lambda. A partir de amanhã ele já vai estar disponibilizado para vocês fazerem aí, assistirem várias vezes, tá? Nós vamos colocar ele lá e depois nós vamos até colocar na nossa página para vocês visitarem, ok? O Vinícius está brincando aqui. O Vinícius é um amigo. O Vinícius, você conheceu o Tácito lá no Rio de Janeiro. Ele esteve com a gente lá no Rio, figura. Então, peçam novidades sobre o meu próximo webinar, que eu estou enrolado. Eu já ia perguntar para você, Vinícius. A gente pode fazer uma semana que vem, mas você está enrolado. Vamos deixar para outra vez. Legal. Eu respondi ao Sérgio, sim. A gente vai disponibilizar esse material e essa apresentação, esse webinar vai ser disponibilizado no portal Universo Lambda, ok? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Acho que a galera ali está buscando. Tácito, você tem mais alguma outra coisa que você queira acrescentar aí nesse nosso bate-papo? Não, eu queria agradecer só o pessoal que teve o tempo de nos escutar aqui um pouco sobre essa nova tecnologia, sobre as tecnologias que a Grace oferece. E falar também que estamos todos à disposição para, se tiverem qualquer tipo de produto, pergunta, não só relacionada ao nosso produto, o que a gente puder ajudá-los nessa parte de segurança elétrica, a gente está à disposição. Legal. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, pessoal. Nós estaremos no dia 4 e 5 de outubro, vai acontecer o ESW Brasil, Electric Safety Workshop, Electrical Safety Workshop, que vai acontecer em Salto, no interior de São Paulo. São 2 dias de seminários, cheio de informações. A gente está praticamente certo, o Tácito vai estar conosco, trazendo informações, trazendo mais produtos, vai participar com a gente aqui. O Vinícius, que está por aí, também já mandou o seu trabalho, e outros colegas também. O Sérgio também vai estar apresentando, eu também. A gente vai estar com uma gama de informações. O ESW, para quem não conhece, é um seminário que discute a engenharia elétrica na segurança do trabalho. Tá? Então, o nosso foco é segurança com eletricidade, e o SW vai acontecer, acontece a cada 2 anos no Brasil e vai acontecer no dia 4 e 5 de outubro. Mais informações, vocês vão no i3e.org.br, deixa eu pegar aqui o link e mostrar para vocês, e embaixo, e.org.br, tá? /ESW Brasil. Se entrar no Google lá, digitar ESW Brasil, vocês vão ter esse link para poder entender, ok? Então, só uma dica legal, o Tácito vai estar com a gente também para trazer essas informações aí e novidades, ok? O Vinícius estará lá certamente. E o Tácito colocou ali o graysport.com, que tem mais informações sobre essa informação, sobre esse produto. O José Carlos acabou de perguntar se a gente tem mais produtos. Acabei de enviar o site para dar uma olhada sobre nosso portfólio e nossas outras linhas de produto que temos. Perfeito. Tácito, muitíssimo obrigado por essa oportunidade aí. Eu que agradeço vocês. Aqui para mim ainda é 7h30.
Para nós é 9h30 da noite. 10 horas, então eu que agradeço a todos esse tempo dado a nós. Legal. E nós nos vemos, eu ainda fecho aqui a apresentação, ainda converso contigo um pouquinho. A galera aí já se despedindo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela disponibilizar esse espaço. Para quem nos segue no Universo Lambda, para quem nos segue na Abracopel e outras ações que a gente tem por aí, o Eletricista Consciente, nós vamos nos encontrando aí em outros webinários e outros eventos. Para quem está em São Paulo, nos dias 21 e 22 de junho, a Abracopel vai ter os eventos, os seminários da Abracopel em São Paulo, vai ser no Instituto Federal de São Paulo, tá? Acessem abracopel.org.br, tem toda a programação lá. Universo Lambda, a gente está fazendo aí os nossos boletins, nossas informações, sempre que possível, ok? E a Lambda Consultoria está à disposição de todos vocês aí que precisarem de informações no mundo eletricidade segura. Legal? Uma boa noite a todo mundo, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Vinícius.